Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Quantas pessoas o STF já silenciou desde a abertura do inquérito das fake news, também conhecido como o inquérito do fim do mundo em 2019? Dezenas? Centenas? Milhares? Mandar derrubar perfis, cancelar o uso de redes sociais, proibir entrevistas e impedir a comunicação com outras pessoas virou um expediente normal no Supremo. O caso mais emblemático hoje é o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Bolsonaro está longe de ser o único. Há cerca de um mês, a Gazeta do Povo vem fazendo essa pergunta repetidamente ao Supremo. Quantas vozes estão caladas no país por decisão desta corte? A Gazeta pediu os dados por meio dos canais de atendimento à imprensa e também pela Lei de Acesso à Informação. A verdade é que o STF esconde o número de vozes caladas no país por ordem de Alexandre de Moraes e de seus colegas. E a gente vai mostrar isso hoje no Última Análise, que vai tratar também da semana decisiva no julgamento de Jair Bolsonaro e seus auxiliares, da força dos protestos da direita nas ruas e como isso pode repercutir no avanço da anistia. Para tudo isso, eu convido você a se juntar a nós aqui no Última Análise, que está começando. E tem aqui no estúdio a presença do Deltan Dallagnol. Tudo bem, Dallagnol? Bem-vindo. Olá, Tosi. Olha só, eu quero que me incluam nessas vozes caladas, viu? Mais do que eu. Especialmente os 345 mil eleitores que votaram em mim foram silenciados pela minha cassação, que tinha uma voz os representando no Congresso Nacional. Já começa a conta alta, já, 345 mil. Olá, Gui. Olá, Marcília. Olá a todos vocês que estão aqui conosco, nos acompanhando. Uma alegria estar com vocês. Vamos discutir isso e muito mais. Essa semana começa quente, né, Tosi? Julgamento do Bolsonaro. A semana vai ser uma semana de muito calor, né, no debate político. Tudo bem, Guilherme Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite a você, Deltan, Marcília, toda a nossa audiência. Semana importante, vamos acompanhar. Ontem foi grande as manifestações, 7 de setembro. Com certeza a semana também vai trazer muita novidade. Olá, André Marcília. Salve, Marcília. Seja bem-vindo. Tudo certo? Tudo certo, Tosi. Cumprimento você, Deltan, Kilter, toda a nossa querida audiência. Olha, o STF mantém uma caixa preta sobre o número de pessoas silenciadas no país sob a ordem da Suprema Corte. Como a gente disse no começo, a Gazeta do Povo fez esse levantamento, fez uma reportagem especial sobre o tema, reportagem do jornalista Leonardo Desidério. Nem por meio da Lei de Acesso à Informação o jornal conseguiu levantar os dados. A ouvidoria do Supremo se limitou a informar que não tem dados consolidados sobre essas decisões e sugeriu fazer uma pesquisa por palavras-chave na página da jurisprudência da Corte. O que não adianta muito porque ficam de fora dali todos os processos sigilosos e que são muitos. O que se sabe é que a lista de pessoas caladas pelo Supremo se conta aos milhares. Segundo o ex-assessor de Moraes no TSE, Eduardo Talhaferro, seriam de 3 a 4 mil pessoas somente durante as eleições de 2022. Mas pode ser muito mais gente. Eu começo perguntando para o André Marcília, que viu nascer o monstrengo lá da perseguição e do silenciamento aos críticos, lá atrás, no início do inquérito das fake news. Marcília, você se arrisca a dizer quantas pessoas já foram silenciadas ou estão caladas pelo Supremo? Se fosse uma ou duas, uma seria muito grave já. O que dizer de milhares de pessoas que são caladas e a resposta do Supremo que diz assim, quer saber? Faz uma pesquisa aí no site, vê se você acha alguma coisa. Eu ia falar nada não, mas Tosi te chamou de velho aí, Marcília. Lá atrás, quando nasceu Alexandre de Moraes. Estava Marcília. 2019, ali atrás, tá? Vamos lá. Olha, Tosi, se a gente for pegar um critério, né, que é o que eu adoto sobre censura, todas. A resposta é todo mundo. E por quê? Porque tem os que são silenciados, tem aqueles que são banidos, portanto, do debate público, tem aqueles que são machucados, são feridos dentro do debate público. Então, por exemplo, você toma uma bordoada, né, o cara toma um processo do Estado, ou o cara tem o seu perfil banido, mas volta, ou tem uma diminuição do alcance do seu perfil, enfim, sabe? É como se tomasse um tapa, dá um telefone, né, como dizia antigamente, toma um tapa na orelha. Então tem esse daí, e tem todos os demais que assistem a isso e pensam com a cabeça da pior das censuras, que é a autocensura. E todos nós, portanto, então somos atingidos. Todos nós
que falamos, em algum momento pensamos se devemos falar algo ou, quando falamos, se deveríamos ter falado. Não há absolutamente nenhum brasileiro hoje que não pense duas vezes antes de falar, ou que não pense duas vezes se deveria ter falado algo. Não existe. Quantas e quantas vezes alguém publica um artigo e fala, putz, será que eu ponho esse título? Será que isso aqui não vai dar problema? E quando você não pensa, vai dar problema com o Estado, pensa assim, pô, será que não vai dar problema com o veículo? E se o veículo tomar um processo, eu posso trazer um prejuízo aqui a quem me emprega. Você entende? A gente está nesse terreno. Eu posso escrever alguma coisa e perder o meu perfil, cai o meu perfil, etc, etc. Então, assim, todos nós. A resposta é fácil para essa pergunta. Todo mundo. Se fosse uma pessoa, né, seria gravíssimo. 2, 3, 5, 100, centenas. O fato é que o Marcília disse que calando uma, duas, ou 10, ou 100, está calando todos nós. Mas existe um número aí, né, que está escondido, que é a pergunta da reportagem da Gazeta do Povo, o levantamento que se tenta fazer e não se consegue, Dallagnol, porque não há abertura e há muitos processos sigilosos em que as pessoas estão caladas ali, dentro dos processos sigilosos. Olha, eu tenho várias respostas para isso. A primeira resposta seria dizer que só Deus sabe. A minha segunda seria dizer que também alguns deuses, ou que se acham deuses, sabem. Alexandre de Moraes deve saber. E aí eu lembro que o Marcília falou esses dias que ele acha que nem Alexandre de Moraes sabe. Agora, com certeza, a gente não consegue fazer uma pesquisa com as pessoas, nem que a gente perguntasse para todas as pessoas do Brasil, a gente ia descobrir esse número, porque, como disse um renomado jurista que foi ouvido pela Gazeta do Povo, que só ouviu gente estrelada, o nome desse jurista era André Marcília, ele disse, olha, além das decisões sigilosas, você tem as decisões secretas. As secretas. Aquela que nem o investigado sabe. O cara teve a conta bloqueada e nem sabe por quê. Ele desconfia que pode ter sido por uma decisão da rede social. Será que foi alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa que eu falei? Alguma crítica que eu fiz e a rede social me derrubou? Algum equívoco interno? Ou ele pode levantar como hipótese que veio a ordem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas como que ele vai ter certeza? Afinal de contas, o gabinete Alexandre de Moraes, eles colocam tudo em autos físicos. Você precisa contratar um advogado lá em Brasília para ir lá pessoalmente para descobrir alguma coisa. Você vai pagar esse custo sem nem você saber. A rede social não informa que foi por ordem do Supremo. Porque ela não pode. Também, porque, exatamente, porque o Supremo proíbe. Essa foi a gota d'água, aliás, do Elon Musk, para ele trazer tudo à tona. Foi quando ele disse que a gota d'água para ele foi o fato de que justamente Moraes não só estava censurando de modo inconstitucional, ferindo as leis e a Constituição brasileira, mas Alexandre de Moraes estava buscando, exigindo das redes sociais que elas assumissem o ônus da censura como se fosse delas, sem comunicar as pessoas que estavam fazendo isso em cumprimento a uma ordem da justiça brasileira, o que é o absurdo do absurdo. Veja o que aconteceu no caso do Homero Marchesi, sobre o qual a gente precisa falar aqui. Homero Marchesi, ele é um deputado estadual, tinha imunidade material para palavras, não tinha nada que justificasse a derrubada da rede social, não tinha nada que justificasse, aliás, a derrubada de qualquer post dele, mas Alexandre de Moraes derrubou a rede social dele, ele não sabia por quê, ele acordou um dia, olhou para a rede social, ele não tinha mais acesso, estava tudo derrubado, e ele foi descobrir meses depois, quando entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal, conversou com pessoas, primeiro com uma, com outra, e de repente ele descobriu que tinha alguma coisa contra ele lá, embora ele nem soubesse. E ele, deputado estadual em exercício, com imunidade material, com uma proteção maior do que a sua, que está aí, e a minha. Imagina com a gente, se acontece isso com o deputado que tem uma proteção especial, imagina com a gente. E ele é só um dos múltiplos casos de abusos do senhor Alexandre de Moraes. A gente, inclusive, vai jogar luz e lembrar com mais detalhes esse caso do Homero Marchesi. E, Kilter, as tuas redes, está tudo tranquilo por enquanto? Não foi nenhuma banida? Olha que você, enquanto, né? Você, né, dentro da ótica lá do Moraes, você dá motivos. Ele está se esforçando. Acho que qualquer um dá motivos, né? Se for esse quesito, ele vê motivo em qualquer coisa. Mas, você dá mais que todos nós. Não venha com essa, não. Se tiver que censurar alguém aqui, que seja o Kilter. Eu vou contar o bastidor aqui, eu vou contar o apelido que a gente deu pro Guilherme. Ah, meu Deus. O apelido que a gente deu pro Guilherme, você vai gostar dessa história, mas o apelido que a gente deu pra ele é Elefantinho, sabe por quê? Porque o Elefantinho, ele nasce lá pequenininho, aí ele tá lá andando na loja de cristais, balançando a bundinha, o rabinho dele, andando na loja de cristais, não quebra nada.
Só que esse elefantinho, ele tinha ali seus 100 mil seguidores, vai crescendo e crescendo, ele cresce 100 mil seguidores por mês. Você não segue, segue ainda, porque, olha, ele tá explodindo. E aí, só que ele foi crescendo. Agora tá um elefantão na loja de cristais. Só que o problema é que ele continua com a cabeça de elefantinho, entendeu? E aí, nosso medo é que daqui a pouco eu derrube alguns cristais aí, pelo menos sob a ótica do senhor ministro Alexandre de Moraes, que julga os homens. Ô, Kilder, mas deixa eu ver o tamanho da sua orelha. Porque se você tiver uma orelha grande, pelo menos esse elefantinho pode voar, né? Que nem o Dumbo, e fugir. Era uma boa hipótese, né? Mas o Deltan, ele conta essa história, não sei de onde ele tirou o elefante, mas ele fala, não, cuidado pra não ser processado e tal, mas ele fala, vou aprender com você, quantos processos você tem? Eu não tenho nenhum. se eu for ter aula sobre não tomar processo, que moral, eu preciso ver com quem nunca foi processado. Que moral que eu tenho pra dar conselho, né, Marcília? Não, mas sinceramente, eu acho que, claro, né, a gente tá nessa trincheira, nessa luta aí diária, contra a censura, contra os abusos da STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. E sim, é um risco que todo mundo corre, acordar sem a sua rede social, sem o seu mandato, completamente silenciado. E a gente está na luta mesmo sabendo disso. Tem aquilo que a Marcília sempre fala, censura prévia. Muitas vezes eu estou num debate ali, aqui mesmo na Gazeta, ou até lá na Câmara, debatendo algum tema, e eu me autocensuro, porque eu falo, não, isso daqui pode dar problema no STF, isso daqui, o ministro Alexandre de Moraes pode ser que ele não goste, e aí você vai lá e não fala. Quantas pessoas não só foram censuradas de fato pelo Moraes, mas têm se autocensurado desde que tudo isso vem acontecendo em 2019? Infinitas pessoas nas redes sociais, principalmente. A gente viu gente presa porque postou lá, tinha 2 seguidores no Twitter e postou uma crítica ao Lula, a Dilma, e está presa até hoje, quando o ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Então, sinceramente, eu tenho certeza que nem ele sabe, vocês falaram muito bem aqui, o Alexandre de Moraes com certeza já perdeu essa conta, se é que ele fez alguma conta algum dia, né? Eu acho que ele só foi canetando. As decisões dos presos políticos do Rio de Janeiro é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, muda ali o nome, os dados, alguma coisa ou outra e vai condenando. Essas pessoas que estão presas hoje são centenas, já passou de 1000 pessoas presas no 8 de janeiro. São pessoas não só silenciadas, mas que também têm sua liberdade completamente privada. E fora todas as pessoas, durante as eleições a gente teve deputados importantíssimos como Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, que perderam suas redes sociais no meio de uma eleição. A eleição mais importante que a gente viveu em 2022, eleição presidencial. Ou seja, sim, são centenas, são milhares de pessoas silenciadas pelo STF, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Não dá pra gente fazer a conta, mas é importante, ao mínimo, fazer isso que a Gazeta do Povo está fazendo. Pedir esses dados e manter o registro, porque daqui uns 10, 15, 20 anos a gente precisa contar essa história. Falar, olha, você sabe quantas pessoas foram silenciadas? Chegar lá nas futuras gerações, nas crianças, e falar, ó, aconteceu isso na história do Brasil, um ministro chamado Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE, que era ministro do STF, ele foi lá e na caneta censurava as pessoas, tirava sua rede social. Então é importante a gente ter essa conta e sempre se fazer essa pergunta. A gente já vai seguir explorando um pouco o que mostra a reportagem da Gazeta do Povo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque antes que eu esqueça. O Alexandre de Moraes, ele derrubou, caçou perfis de várias pessoas, e o Paulo Figueiredo, que está exilado nos Estados Unidos, é uma dessas pessoas, né? Mas se você vai no Truth Social, que é a rede social do Trump, no perfil do Paulo Figueiredo, ele deixou fixado lá a postagem dele. Alexandre, mostra que você é macho e bloqueia a gente aqui. E tá lá, não tá bloqueado. O Truth Social não. Se for procurar o Paulo Figueiredo em outras mídias, você vai ver que em alguns casos ele está bloqueado. Mas ali ele faz o desafio. Ou seja, o Alexandre também, ele não é de maluco, não tem nada, né? Ou pelo menos faz um jogo muito bem articulado, pensado. Eu vou me autocensurar. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Bem, vamos destacar um trecho da reportagem da Gazeta do Povo sobre esse tema. Veja o que disse o jurista Luiz Guilherme Marinoni, professor da Universidade Federal do Paraná, com pós-doutorado na Universidade de Colômbia. Qualquer órgão público tem dever de informar a prática de atos que atingem a esfera jurídica das pessoas, especialmente quando essas constituem censura. Esse dever de informar é pressuposto para o exercício do direito fundamental de defesa. Portanto, a circunstância de o STF não informar e não atender aos reclamos da imprensa constitui algo abominável. Lembrando que o STF não fornece esse número, esses dados sobre quantas pessoas foram caladas. Mas a coisa pode ficar pior ainda. Além de não informar, o STF esconde o número de pessoas silenciadas por trás dos processos sigilosos, secretos,
que viraram algo comum na corte. Há processos em que sequer os advogados e as partes, como lembrou aqui o Dallagnol, têm acesso às acusações. Isso, Marcília, é copia e cola de um estado de exceção, né? Regimes autoritários. Você não consegue ter acesso à íntegra dos autos para entender a argumentação e elaborar uma argumentação da defesa. Isso, inclusive, ocorre contigo, não ocorre, Marcília? Eu espero que hoje, não comigo pessoalmente, eu espero que não. Mas no caso do inquérito das fake news, sim, não é isso? Sim. Não, mas está falando, a gente não sabe, né? Vai que pode estar correndo comigo mesmo, na pessoa física, vamos dizer assim. A gente não sabe, esse é o grande ponto. Quando eu conto isso, inclusive, no meu livro, Censura por Toda Parte, que vocês podem adquirir nas melhores livrarias por apenas 20... Não, brincadeira. Mas eu conto um episódio desse início dos inquéritos das fake news que para mim foi muito chocante, que foi quando eles mandaram um pedaço de decisão errado e eu descobri ali que outras pessoas estavam sendo investigadas. Então, e aí eu fui falar com essas outras pessoas e elas não sabiam. Então esse foi um momento para mim muito chocante. Quer dizer, pessoas estavam sendo investigadas sem saber. Os leitores da revista Cruzoé à época estavam sendo investigados, né? Eu também descobri isso sem querer. Mandaram outro pedaço, e aí eu também não sei se mandaram errado ou se mandaram de propósito para assustar, entendeu? Como um método, mandaram um pedaço supostamente errado de uma decisão. E nisso eu descobri que havia uma investigação contra os leitores. Então eles entravam na caixa de leitores, né, nos comentários, como se fosse aqui no chat do programa, e a depender do que as pessoas estavam falando, elas passavam a ser investigadas. E a alegação era de que os jornalistas estavam incitando com as suas reportagens os comentaristas, ou enfim, os leitores a comentarem sobre ou em desfavor dos ministros do STF. Quer dizer, bom, a partir do momento em que você fazendo seu trabalho jornalístico pode incitar, segundo o STF, o teu leitor a ofender, supostamente, também entre aspas, os ministros, isso faz com que todos passem a ser investigados. Bom, então qualquer um pode ser, a qualquer momento, qualquer hora e por qualquer razão. Esse tipo de insegurança é que é o mais chocante. E eu acho que é nesse lugar mesmo que nós não temos esses números. É por isso que nós não temos esses números. Não temos porque eles não querem que a gente se defenda. É uma ingenuidade acreditar que foi um erro. Ou não, é de propósito. Eles não querem que a gente saiba, justamente porque no momento em que nós não sabemos esses números, qualquer um investigado. Eu me lembro, vou contar aqui não vou dizer o nome, mas um grande jornal, um grande jornal dos Estados Unidos, há mais ou menos 1 ano e meio, me procurou fazendo exatamente essa mesma pergunta. Tem como a gente saber quantos são os perfis que foram banidos? Que eles queriam fazer esse levantamento. E, obviamente, essa matéria não saiu. Então, eles desistiram, por certo. Então, assim, e também eles contataram o STF e tudo mais. Óbvio que não deram resposta. Então essa é uma questão que choca a todo mundo, choca aqui no Brasil, choca fora do Brasil, choca, é ilustrativo do absurdo, né? Mas é de propósito. Eu tendo inclusive a achar que para eles próprios em algum momento, embora tenham feito inicialmente isso de propósito, se perderam nessa história toda. Porque nós temos hoje dezenas de inquéritos. O Deltan sabe disso, o Kilter também. Nós temos esses inquéritos, eles vão brotando uns nos outros, como se fossem puxadinhos, né? Puxadinho da casa, sabe? O cara que faz uma edícula irregular, né? E no fundo da casa, para o cunhado, para trazer o cunhado. É mais ou menos assim. E eles foram fazendo 1, 2, 3, 4, 5, só que as casas foram se comunicando. Então tem cara que está sendo investigado no inquérito 1 e que também está no inquérito 9. E eles mesmo não sabem qual é a razão disso. Então tudo isso existe uma conexão única, que é o ministro Moraes, que é o elo de tudo isso, mas de resto deve ser uma completa desorganização, inclusive. Eles próprios não devem nem saber onde começa, onde termina uma ou outra investigação,
e isso me parece claro quando eles revelam em partes isso tudo e a gente percebe que existe uma fragilidade jurídica gigantesca. E aquela situação excepcionalíssima que disse a Carmen Lúcia ao justificar, né, o aval dela, aquela medida de censura contra o documentário nas eleições de 2022, de excepcionalíssima não tem mais nada, né, porque brotou, como disse o Marcília, nasceu por toda parte. E não foi falta de aviso, né? A gente falou, não vai ser excepcionalíssimo. É o primeiro, não é o primeiro caso e não será o último. A gente avisou e todo mundo sabia o que ia acontecer e de fato aconteceu. O TSE, na época das eleições, foi muito usado para isso. Era quase que dia sim, dia também, derrubava matéria, derrubava propaganda, derrubava perfil, derrubava conteúdo, vídeo, reels, tudo era derrubado pelo TSE. Claro, utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente sabe como que foi que tudo isso aconteceu, porque o Eduardo Talhaferro trouxe à tona com provas, com prints, com conversas do WhatsApp, com gravações. A gente pode rever como que aconteceu tudo que antes a gente especulava, né? É até legal ter esse bastidor, porque nos bastidores o Moraes reclamava da velocidade do pessoal, falando, não, vocês estão muito devagar, vocês estão no ritmo do TSE. Imagina se tivesse o ritmo que ele queria, ninguém ia ter rede social na eleição, ia ser uma festa completa, o PT ia dançar a rodo. Mas, sinceramente, eu acho que é um dado preocupante que é importantíssimo a gente saber e registrar nos autos da história quantas pessoas foram silenciadas pelo STF, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu fiz um levantamentozinho aqui, Tosi, por cima aqui, do que eu lembrava de cabeça, tá? Olha o que eu lembrei aqui, ó. Levantamento pessoal, tá? Primeiro, censura a Cruzoé antagonista lá em março de 2019, começando todo esse pesadelo. Depois vieram bloqueios em 2020 de perfis de redes sociais de uma série de bolsonaristas no inquérito das fake news. Então, uma série de aliados ali do Bolsonaro tiveram, em 2020, bloqueios de 16 perfis do Twitter, 12 no Facebook, sob pena de multa diária de R$20 mil por perfil. Estavam ali a Sara Jerome, Sara Winter, Alan dos Santos, Roberto Jefferson, Luciano Hang, Bernardo Kuster, Winston Lima, Edgar Corona, Otávio Facuri, dentre outros. Aí depois teve a proibição das redes sociais do Daniel Silveira em 2021, fevereiro de 2021. Teve a proibição de uso de redes sociais de Paola Silveira, esposa do Daniel, em agosto de 22. Remoção de 135 postagens no segundo turno das eleições de 2022. 135 postagens. Vão achar alguma da esquerda ali. Procure, mas procure, não vai achar nada. 135 postagens. Bloqueio das redes sociais do Monark. Só para lembrar, o Monark foi bloqueado porque ele criticou urnas eletrônicas, o que não é ilegal e não é crime no Brasil. Como bem disse, aliás, o próprio André Mendonça. Bloqueio das redes sociais do ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchese. Bloqueio das redes da Carla Zambelli, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ed Raposo, Felipe Martins. Tem todas as monetizações que foram caindo. A gente tem ainda bloqueio das redes sociais do Partido da Causa Operária. Foi o único partido da esquerda que foi bloqueado porque ele criticava duramente o Moraes, defendia a liberdade de expressão, né? E ele foi bloqueado. Bloqueio das redes sociais da juíza Ludmila Lins Grilo. Bloqueio das redes dos deputados Bia Kicis, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten em 2022. Lembrando aqui, teve do senador também, eu não tinha colocado aqui, do senador Marcos Oval. Aí a gente teve censura do documentário do Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair. Desmonetização de canais bolsonaristas pelo TSE durante as eleições. Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política, Dr. News. Bloqueio do Telegram em 22, bloqueio do X em 2024, bloqueio da Rumble em 2025. Guilherme Fiuza teve as redes sociais bloqueadas. O X disse que removeu mais de 200 perfis por ordem do Moraes. Aí você teve a proibição do Bolsonaro de usar redes sociais, a proibição dele e do Felipe Martins de dar entrevistas e tem uma imensa cifra negra. O que é a cifra negra? É todo mundo que não fala por medo. Porque já viu tanta gente tomar pancada na cabeça, ou a própria pessoa tomou, que ela não fala mais. Uma pesquisa aí mostrou que 60% dos brasileiros têm medo de falar nas redes sociais o que pensa. E para fechar com chave de ouro, promotores e juízes que têm conhecimento dos processos, dos casos envolvendo corruptos, que têm conhecimento dos abusos que estão acontecendo lá no STF, que sabe que não podia ser assim, que sabe que não é assim que a banda toca, se for a banda da Constituição, a banda que está tocando lá em cima é do Moraes, então é outra realidade, mas quem podia criticar com conhecimento de causa são juízes, promotores, são ali dentro do judiciário. E você não ouve um A. Você não ouve um A porque eles sabem que se eles criticarem, eles vão ser punidos.
Por isso que desde o final da Lava Jato não teve uma entrevista de um promotor, de um procurador, de um juiz federal da Lava Jato falando da Lava Jato. Isso tudo é cifra negra. Isso são pessoas que tiveram suas vozes caladas pelo STF. O mote do nosso programa hoje é quantas pessoas o STF já calou do país, uma conta que ninguém consegue fazer porque está muito bem guardada, engavetada nos escaninhos do Supremo. Bem, eu quero fazer um registro aqui de uma manifestação em nosso chat do Valdelírio Campos. O Valdelírio disse o seguinte: muito bom a gente ainda ter um jornal que fala a verdade sem falácias, que o que mais se tem hoje na imprensa. Muito bom, vou ser sim assinante deste jornal, pois não compactuo com covardias. Então, eu agradeço aqui ao Valdelírio que vai dar esse apoio à Gazeta do Povo, e você também pode fazer como ele e assinar a Gazeta aproveitando a promoção do 7/9. São R$ 7,00 por mês, por 9 meses, em função do 7 de setembro. E aí você pode apoiar o nosso jornalismo e apoiar o Marcília, o Deltan, o Guilherme Kilter nessa coragem que eles têm para falar algumas coisas aí e correr risco de entrar nessa lista dos censurados. Mas não é a censura que vai calar as vozes dos brasileiros, como a gente está vendo, como que aconteceu ontem, no 7 de setembro, por todo o país, a movimentação, a mobilização dos brasileiros contra a censura e em defesa das liberdades. Bem, mas de qualquer forma, o que ocorre hoje no país é uma tentativa de cercear, administrar e dominar toda a sociedade, segundo Pedro Moreira, jurista, que também foi ouvido pela reportagem da Gazeta. Vamos ao que ele diz. E veja que contradição óbvia, não se está concedendo ao cidadão a liberdade de falar contra o regime, de reclamar do TSE, de até duvidar da democracia. Mas se concede ao juiz, ao mesmo juiz que cerceia, a liberdade de comentar fora dos autos, de fazer sentenças com exclamações vulgares, de dar infindáveis palestras, de tratar de alta política, de municiar a imprensa com os apps. Ora, uma liberdade que o juiz não deve ter. Em outras palavras, um juiz pode mostrar até o dedo do meio para os cidadãos e fica por isso mesmo. Mas se um cidadão chamar um juiz de vergonha nacional, o que acontece com ele, Deltan? Olha, é parecido com um juiz, um ministro. Vamos dizer que o ministro, por acaso, tivesse chamado alguém de tirano. Ou talvez tivesse chamado todos 210 milhões de brasileiros de pequenos tiranos. Aí tá tudo bem. Aí eles não emitem nota, aí ninguém lá dentro reclama, ninguém critica. Mas ai de um governador se quiser chamar o ministro Alexandre de Moraes de tirano. Aí sai, como saiu hoje, um monte de notinha, ministros falando que ele está quebrando pontes, ameaçando retaliações. Aí tá tudo errado. Aí a máquina se vira contra aquele que ousa criticar o Supremo Tribunal Federal. E vamos lembrar daqueles documentos que vieram à tona, não só da Vaza Toga, Tosi, mas também os papéis do Congresso americano, em que o Congresso americano trouxe à tona uma série de relatórios que ele tinha recebido do Twitter, das redes sociais, mostrando uma série de cerceamentos que aconteceram sobre a voz de pessoas e como o Congresso americano mostrou, porque eles estavam criticando o Supremo Tribunal Federal, cerceando a voz de críticos. E isso é o cerne da democracia. Se você não pode criticar os donos do poder, quem está em Brasília, você não tem democracia, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de imprensa. E você precisa disso porque a liberdade de expressão ela não só é um direito fundamental, e sem direitos fundamentais você não tem democracia, sem o respeito a eles, mas porque a democracia exige, para ela poder funcionar, que as pessoas possam pensar, falar, debater livremente sobre quem são os políticos bons, os políticos ruins, as autoridades que fazem certo, as que fazem errado, em quem votar, quem não votar, quais são as políticas públicas. Para a gente debater, por exemplo, qual é o melhor desenho institucional para o Supremo Tribunal Federal, se tem que ou não ter foro privilegiado, se tem que ou não ter anistia, a gente precisa poder analisar criticamente as condutas, o comportamento dos ministros do Supremo. Se isso você não tem como avaliar quais são as políticas públicas adequadas e qual é o melhor rumo para o país. Mas quando eles barram e eles cerceiam críticas, eles estão impedindo toda essa discussão, violando frontalmente, não só o império da lei, não só o Estado de Direito, mas violando frontalmente a democracia. E por que eles fazem isso? Por que eles fazem essa censura? Eles fazem essas censuras porque eles estão praticando abusos reais, uma série de abusos reais. Eles estão em guerra com o bolsonarismo, eles têm uma frente de batalha com o bolsonarismo, com a direita conservadora. Eles querem derrotar, mas eles precisam de uma narrativa. E a crítica pública atrapalha essa narrativa.
Essa é a narrativa de que eles estão defendendo a democracia. Basta a gente ver, a gente vai falar disso, o tweet do Gilmar Mendes hoje, a gente precisa falar do Twitter do senhor Gilmar Mendes, a gente precisa falar linha a linha, porque ali tem uma série de mentiras, ele falando, não, a gente está agindo em defesa da democracia, contra os abusos que aconteceram desde a época das vacinas, e blá, 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 e uma série de mentiras, uma depois da outra, eles jogam essas mentiras e empacotam no formato de narrativa para você engolir com farofa, eles tentam empurrar a goela abaixo, repetindo e censurando os críticos. Bom, o que pode levar o STF a bloquear as redes sociais, as suas, as minhas, dos nossos espectadores? Muito pouca coisa já basta. E um dos casos mais emblemáticos que o Deltan citou aqui, a gente vai lembrar, é o do ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchesi. Ele compartilhou esta publicação aí em novembro de 2022 sobre uma agenda de ministros do STF em Nova York. Atenção, comunidade brasileira nos Estados Unidos, os ministros do STF vão palestrar sobre democracia e liberdade no Brasil, em Nova York. Que crime, hein? E foi isso, né? Foi isso. Por causa dessa publicação, o perfil de Marchesi em várias plataformas foi suspenso, sem aviso prévio, e depois de 3 semanas tentando entender o que tinha acontecido, ele ligou para o gabinete de Moraes e ficou sabendo de onde tinha vindo a ordem. Ordem que, para todos os efeitos, era sigilosa. O X, por exemplo, estava sujeito a uma multa de R$100 mil por dia caso não cumprisse a decisão de banir o Marchesi das redes sociais. O pecado do deputado, ao que parece, teria sido a hashtag oportunidade imperdível que ele colocou na postagem. Segundo a investigação de Moraes, a ironia poderia, aspas, sugerir a convocação de ações hostis e intimidatórias. O mais incrível dessa história é que, em 2024, um juiz de Maringá condenou a União a indenizar Homero Marchesi pelos abusos de Moraes, mas não é que Moraes cassou a sentença do juiz federal e determinou que a conduta dele, do juiz, fosse investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. Como que o juiz teve a ousadia de apontar um erro do Alexandre de Moraes? Afinal, os reis não erram. Era a lição dos primórdios, que até o próprio Marchesi ironizou, dizendo assim, ele voltou à era antes do direito, quando funcionava assim, os reis não erram. Mas a justiça de Deus não falha, Tosi. Agora o ministro Alexandre de Moraes não pode voltar para Nova York. Ele censurou o Homero que divulgou o evento dele em Nova York, agora não vai poder voltar. O Trump censurou o Moraes, fez justiça aos seus atos, tudo que vai volta na mesma moeda, né? Então, de fato, a gente vê Moraes perseguindo aqueles que são contra suas ordens. Abriu a investigação contra o advogado do caso do 8 de janeiro, contra o juiz que mandou soltar o cara que derrubou o relógio. Assim, você não tem mais sigilo nenhum, você não tem mais proteção nenhuma legal do Brasil. E é curioso, a gente estava até falando, um comentário aqui na reportagem, falou que o juiz tudo bem, né? O ministro tudo bem, passar um zap ali para a imprensa, se comportar como ele quer, vai lá, mostra o dedo no meio do jogo, na hora do jogo do Corinthians. E quem tem que se refrear são os brasileiros, quando na verdade deveria ser o contrário. Existe um código de ética, um código de magistratura para os ministros. Eles deveriam seguir. Isso deveria estar acontecendo. Eles deveriam se autocensurar, falar, não vou dar uma entrevista aqui, não vou lá falar nesse evento aqui, porque eu sou um ministro, eu tenho que ter o decoro, eu tenho que ter o mínimo de ética. Mas não, eles impõem essa autocensura a todos os outros 213 milhões de tiranos no Brasil. Os tiranos são os brasileiros e não eles, os 11 supremos, né? Basta falar, é uma vergonha, vocês são uma vergonha, pronto, atentou contra o Estado Democrático de Direito e só falta colocar, se a pessoa afirmar essas palavras também, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, porque tudo agora é tentativa de abolição violenta. E um rápido parênteses, lembra que depois dessa frase, vocês são uma vergonha, dita pelo desembargador Sebastião Coelho, na condição de advogado, numa sustentação oral, o que o Supremo fez? Derrubou as sustentações orais, impediu que nos novos casos tivesse sustentações orais públicas. A partir dali, era só sustentação por vídeo gravado nos processos. Mais uma vez, o que eles fazem? Eles querem controlar a narrativa. E o controle da narrativa vem por meio da censura das pessoas, o controle da narrativa vem por meio de atos como esse, a derrubada das sustentações orais, e vem também pelo uso do privilégio, abuso do privilégio de fonte. Eles abusam do privilégio de fonte, eles sabem que o jornalista que divulga o que está acontecendo lá dentro antes, ele ganha uma projeção, o veículo que divulga notoriamente, a Globo News faz muito isso, vai ter um retorno econômico por dar o furo, por ser o primeiro a dar matéria, e eles usam isso para buscar os jornalistas que
adotam as narrativas deles, que se comprometem, que assumem uma postura de adotar a narrativa deles e passar a narrativa deles como se fosse a verdade em horário nobre da televisão, como se fosse a última palavra final, sem nenhuma crítica contra os milhares e milhares de abusos que eles têm praticado ao longo desses últimos anos. Então eles abusam de toda forma para eles controlarem a narrativa e dominarem o jogo. Agora, Marcília... Eu vou... E essa questão, né, a gente tem que entender também que aí há uma certa instrumentalização, né, do direito, mas também da imprensa. E de uma grandiosa parte da imprensa. Você tem hoje o direito sendo utilizado para isso como? Bom, internet é uma terra sem lei, internet é aquilo que vale para o mundo real. Outro dia agora, faz 2 dias o Lula disse isso. O que vale para o mundo real tem que valer para o digital, né? A adultização agora necessita de regulação de redes, qualquer coisa que acontece precisa de redes, né? Caiu meu dente, precisa regular redes, eu briguei com minha mulher, precisa regular as redes, e assim por diante. E também por parte da imprensa, até mesmo uma imprensa que não é necessariamente de esquerda, no sentido de, vamos dizer assim, de olhar para algumas pessoas que estavam ou que foram censuradas e falar assim, mas também esse daqui, né? Isso é muito curioso. Isso existe, lamentavelmente, dentro da direita. Existe uma direita que se julga elitista. Existe, na mídia, inclusive, uma direita que fala assim, não, peraí, deixa eu só ouvir o professor. Quantos títulos você tem aqui para eu saber? Opa, não tem nenhum? Se você foi censurado, então dane-se. Você não merece a minha solidariedade, não merece o meu ouvido, ou não merece a minha revolta, se você não é uma pessoa que... Peraí, você fala francês? Você está entendendo? Então existe, mesmo dentro da direita, uma elitização no sentido de... peraí, mas o cara que foi censurado também, peraí, é o monarca, né? Olha lá. Mas o cara que foi censurado também, pô, o cara é o cara é o fulano de tal... Esse daí não sabe nem escrever, isso nem jornalista blogueiro, você está entendendo? É nesse lugar também que se alimenta a censura. Vamos aqui também fazer um reconhecimento disso. Não é só o Estado. Não é só o Estado. A censura nesse país foi alimentada também por conta de uma direita que olha para o seu colega e fala assim, eu cheiro melhor que você. Você está entendendo? Então, se é você que está sendo censurado e não eu, bom, deve ser porque eu sou muito mais bem vestido, deve ser porque eu falo palavras muito mais bonitas, deve ser porque eu subo no palanque com um sapato mais elegante que o seu. E isso é uma arma que a esquerda usa. A esquerda, o cara pode ser o mais imbecil de todos. Eles dão a mão e estão juntos. A direita não. A direita, peraí, deixa eu ver se você é igual a mim. Se não é, quem sabe não mereceu. Olha, essa questão de silenciar, de censurar cidadãos e empresas por meio de ordens ilegais foi uma das razões invocadas pelo presidente americano Donald Trump na carta enviada ao Brasil em julho deste ano. Nela, Trump escreveu que a Suprema Corte Brasileira emite centenas de ordens de censura secretas e ilegais para plataformas sociais americanas, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de redes sociais brasileiro. A denúncia de ordens secretas também tinha sido levantada por Mark Zuckerberg, do Facebook, que afirmou que os países latino-americanos têm cortes secretas que podem mandar empresas derrubar publicações silenciosamente. A mesma acusação foi feita por Elon Musk, que denunciou ordens para bloquear perfis de políticos e jornalistas, em alguns casos de cidadãos dos Estados Unidos. No caso de Musk, a contestação dessas ordens e a recusa em cumpri-las rendeu até o banimento temporário da plataforma no Brasil, por ordem de Moraes, a gente lembra, em agosto do ano passado. As ordens, segundo o X, eram emitidas sob sigilo, o que impedia os usuários de serem notificados ou de exercerem o direito de se defender. E muitas exigiam a suspensão das contas inteiras, indo além da remoção do conteúdo específico. Nada disso foi contestado pelo STF, pior, tudo foi confirmado pelo ex-assessor e braço direito de Moraes no TSE, o Eduardo Talhaferro. No entanto, a gente ouviu hoje o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, dizer que a Corte atua
à luz do dia e não no mundo das sombras, como acontece em ditaduras. A gente vai já debater sobre essa manifestação do Barroso, mas eu quero agora chamar a atenção de vocês para as manifestações de ontem, 7 de setembro, e particularmente o que aconteceu na Avenida Paulista. Lá, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que ninguém mais no país aguenta a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Vamos rever esse trecho. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Quem de pronto saiu em defesa do Moraes do STF foi o decano da corte, o Gilmar Mendes. Pelas redes sociais, o Gilmar alegou que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que ao longo da sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Segundo Mendes, o Supremo tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Então, o Gilmar Mendes se manifestando, e vamos já emendar então com a reação do Barroso. O Barroso, o presidente da corte, afirmou o seguinte. Está aqui, ó, uma chamadazinha hoje de um jornal. Barroso reage a ataques e diz que STF julga à luz do dia e não do mundo das sombras da ditadura. A gente começou o programa justamente mostrando que o STF mantém uma caixa preta. E caixa preta denota algo escuro, escondido, né? Sobre o número de vozes silenciadas no país, que chega aos milhares. Agora, essa história de que o STF não age no mundo das sombras, age à luz plena do dia, como falou ali o Barroso, e a defesa do Gilmar Mendes, dá a impressão que é uma conversa de pessoas que falam línguas diferentes, né? Estão falando uma língua de algum ET, de algum outro planeta, aí, porque não é o que nós temos nos fatos que nós acabamos de apresentar. É só rebobinar a fita, como diria alguém aqui, e ver tudo que a gente conversou até agora. Onde que está o mundo das luzes e o mundo das trevas aí, para tomar a expressão do Barroso, Deltan? Olha, é uma fala farisaica, é uma fala de quem se arroga qualidades da corte que não existem de fato na realidade. Existe uma grande contradição aí entre discurso e realidade. Ele já tinha apontado essa contradição, aliás, quando o Pedro Vaca, relator da OEA para a Liberdade de Expressão, veio ao Brasil, se reuniu com Barroso e com os ministros, e Barroso disse que tudo no STF acontece com a mais absoluta transparência. E como a gente viu aqui, não só as ordens de censura são sigilosas, mais do que isso, elas são secretas, porque nem o investigado tem acesso a elas. E vamos lembrar que para você decretar um sigilo, você tem duas hipóteses, basicamente, numa investigação criminal. A primeira caso para você decretar o sigilo é quando existem dados de intimidade da pessoa que não podem ser vazados. Conversas íntimas, fotos íntimas, coisas relativas à criança e adolescente, mas não. Aqui a gente está falando de tweets públicos, de postagens públicas que a pessoa quis tornar pública. Então, esse primeiro caso não se aplica. A segunda situação para você decretar o sigilo é se o sigilo é necessário para a eficácia das investigações. Você não vai deixar pública uma investigação em que você vai fazer uma busca e apreensão. Mas não é o caso nessas situações. Ele decreta simplesmente o bloqueio das contas fora de um contexto de uma investigação que envolva busca e apreensão. Quando que você faz busca e apreensão? Quando você quer pegar uma prova de pagamento de propina, uma prova que pode estar escondida lá na casa da pessoa. Mas nesse caso, o suposto ilícito, ele teria sido praticado justamente por um post na rede social. Então você precisa de mais nada para investigar aquilo que não seja o próprio post, que não seja o próprio conteúdo da rede. Então não tem razão nenhuma, razão zero para você existir sigilo nesses casos. O sigilo nesse caso afronta totalmente a Constituição Federal, que exige publicidade para esse tipo de caso. Em regra, né, o sigilo tem que ser justificado. Mas eles simplesmente decretam um sigilo, não justificam, dão decisões, não fundamentam, como aquelas das medidas cautelares do Bolsonaro, como tantas outras que a gente já criticou aqui, sem um fundamento específico e adequado para a decisão que eles estão emitindo. Isso tudo mostra que, como você colocou, Tosi, as suas palavras, Supremo Tribunal Federal, não correspondem aos fatos. O Marcílio. Cara, até uma inconfidência aqui, uma inconfidência paulista, já que eu estou em São Paulo, não é uma inconfidência mineira,
com perdão do trocadilho horroroso, mas o seguinte, você sabe que outro dia, você ver como as coisas estão, outro dia um jornalista veio me perguntar em off, né, de falar o seguinte, escuta, você nunca recebeu nenhum recado, né, do STF, você nunca recebeu nenhuma, tipo, não vai por aí, para, né? Eu falei, não, e nunca recebi mesmo. E aí eu fui para casa, né, depois disso, pensando assim, pô, o que será que eu fiz errado? Por que eu nunca recebi nenhum recado? Será que eu não estou fazendo uma crítica certa? Porque o certo seria, né, enfim, o jornalista que me perguntou ficou chocado, um pouco, como assim, né, você não recebeu, já que você é uma pessoa tão crítica e tal. E eu fiquei, por que será que eu não recebi nenhum recado? Então, olha como as coisas estão invertidas. Nós passamos a tratar realmente a censura como regra e a exceção, aliás, a exceção como regra, né, e a censura, aliás, troquei tudo, a censura como regra e a liberdade como exceção. Né, e nesse lugar é inviável a gente estar aqui falando de direito. Nós tornamos a politização disso tamanha que essa pergunta, né, que a gente vem fazendo, ela não tem resposta, ela não tem uma resposta que seja jurídica, né? A gente não está no terreno de, poxa, eles erraram, eles não estão nem aí que eles erraram. A questão é como é que, o porquê, né, que a gente está falando quantas vozes foram caladas. Acho que a pergunta que cabe é por que a gente ainda está falando, por que ainda tem gente que fala, e não quantas vozes foram caladas, porque nós invertemos tudo. O espantoso não é quantas vozes foram caladas, é que há vozes que ainda não foram, é que há pessoas que ainda não receberam recados, é que há jornalistas que ainda se empenham em trazer os fatos. Então é nesse lugar, nós invertemos por completo, ou pervertemos por completo as nossas instituições, e esse é um lugar difícil da gente retomar. Né? A todo momento, como eu disse, como nessa pergunta que me chocou, por que eu não recebi nenhum recado? O que eu estou fazendo de errado? Então, assim, e aí se percebe o absurdo da reflexão que você acaba de fazer. Não, você não está fazendo nada de errado, não é normal receber recado. Então, é nesse ponto que nós estamos hoje, de uma inversão completa, por completo, do que é certo e do que é errado. Isso é muito perigoso. Nós precisamos sair desse buraco e acho muito difícil. Só com um passar do tempo que acho que a gente vai conseguir. Deixa eu complementar, então, já que a gente está fazendo inconfidências aí, Marcília, eu acho que eles vão ter mandado um recado... Curitibanas. Hã? Confidências curitibanas. Curitibanas. Antes de São Paulinas, agora curitibanas. E eles não te mandaram recado ainda porque eles ainda não descobriram o teu número de telefone, viu? Porque desde que eu era procurador da Lava Jato, volta e meia eu recebia um recado que vinha lá de ministros do Supremo dizendo, olha, você postou isso aqui, tá repercutindo mal. Eles mandam o recado porque eles querem calar, eles querem controlar a narrativa. Só que eu nunca me adequei ao sistema, por isso que eu nunca fui do agrado de certos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, porque eu nunca me curvei ao sistema, nunca calei a minha voz. Pelo contrário, isso me levou, inclusive, a ser punido no Conselho Nacional do Ministério Público por eu ter criticado ministros do Supremo sem nenhum excesso, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma quebra de decoro. E depois fui punido também ao criticar Renan Calheiros, também, de novo, sem nenhuma quebra de decoro, sem nenhum desrespeito, porque eles querem controlar a nossa voz. Mais ainda, vou falar outras inconfidências, já falei com vários jornalistas grandes que me contaram diretamente, não foi nenhum terceiro que me contou, eles no telefone me contaram e falaram, Deltan, eu fiz essa coluna aqui e o ministro fulano ligou para a redação e pediu a minha cabeça. Ou ainda, teve outras pessoas que me falaram que o ministro fulano ligou diretamente para eles e pediu para derrubar a coluna. Olhem como eles buscam controlar a narrativa. Eu sei até de faculdade famosa, vou falar o nome, FGV, para a qual ministros ligaram pedindo para derrubar a pesquisa, para afastar pesquisadores. Gente, isso é um absurdo. Isso é um grau de tentativa de controle da narrativa. Aí você entende de modo muito mais fácil por que eles querem controlar as redes sociais. Não é para afastar qualquer crime. Crime você afasta punindo. Crime você afasta tirando post específico e não derrubando a rede social inteira da pessoa. Não indo lá e mandando
a faculdade afastar um pesquisador, não ligando para o veículo da imprensa e pedindo para demitir, não mandando recado para a pessoa ficar quieta. O que eles querem é controlar a narrativa. Deve ser difícil a vida de um ministro do STF mesmo. O cara fica o dia inteiro lendo tudo que todo mundo posta, que todo mundo escreve, que todo mundo publica, para ir lá e rebater. O Gilmar Mendes, eu tenho certeza que ele estava assistindo a transmissão do dia 7, porque foi quase em tempo real que ele respondeu o Tarcísio. Foi impressionante, eu fiquei, meu Deus do céu, esse cara é um verdadeiro patriota, né? Tá acompanhando aí todas as manifestações. Porque, beleza, a gente comentou bastante sobre o Barroso, né? De fato, os sigilos demonstram que não há luz alguma nesses julgamentos do STF, mas a fala, o que o Gilmar Mendes escreveu é absurdo. Eu até respondi ele no Twitter perguntando se ele tinha se filiado ao PT, porque a narrativa, as falas estavam iguaizinhas. Olha o que ele escreveu. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Aí ele começa a metralhadora petista, né? Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades. Autoridades? Quem será as autoridades? Ameaças ao sistema eleitoral e à separação dos poderes. Acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar. Que absurdo. Tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra outras autoridades não mencionadas, não nominadas da República. Ou seja, claramente é o mesmo, é Ctrl-C, Ctrl-V, dá para falar que foi o Zé Dirceu que escreveu isso aqui e ninguém vai falar que não vai negar. É a mesma narrativa. Ele vai lá e responde o Tarcísio a isso. Qual que é a surpresa? O Tarcísio ele não era de falar essas coisas, de entrar em embate direto com os ministros do Supremo. Ele sempre foi uma figura mais moderada, que buscava o diálogo. A gente viu até nas conversas vazadas do Bolsonaro com o Malafaia, com o Eduardo Bolsonaro, ele falando, olha, Tarcísio está negociando, Tarcísio está conversando, eu tenho os meus contatos também, estou falando com o Gilmar Mendes e tudo mais. Mas aí, quando ele sobe lá no 7 de setembro e fala que o Alexandre de Moraes é um tirano e ninguém aguenta mais a tirania, para eles deve ter sido um absurdo. Meu Deus do céu, perdemos aqui um governador moderado para a extrema-direita, agora acabou, não tem mais diálogo, está querendo romper laços. E aí, não só o Gilmar Mendes publicou isso, como eles ficaram domingo inteiro mandando zap para jornalista. Saía lá, coluna de não sei quem, noticiazinha de não sei assado, tal, sei o quê, falando que o Tarcísio estava rompendo pontes, que ele estava destruindo o diálogo, que agora não vai ter mais conversa com os ministros, ou seja, mostrando a sua insatisfação com o governador de São Paulo. Isso é simplesmente absurdo. Você ouve o discurso de alguém e você se manifesta contrário no sentido de acabou a conversa, não vai ter mais, não recebo mais. Logo o Gilmar Mendes, que falou que recebe todo mundo no gabinete dele, de todas as ideologias, de todos os lados políticos, em tese, não poderia, né? Mas Pátio dos Milagres. Em tese já esqueceu. Como é que é, Marcelo? Ele falou que é um Pátio dos Milagres o gabinete dele. Pátio dos Milagres, é um milagreiro o Gilmar Mendes. E aí vem o líder do PT na Câmara, né, o Lindenberg Faria, sempre ele, pedindo para que o Tarcísio seja incluído no inquérito por obstrução de justiça, por ele ter chamado, né, o Moraes de tirano. Cara, o PT é um tá script ficando... já que eles estão ficando mal acostumados, né? Acho que eles estão assim, dá para pedir a prisão e eles vão lá e prendem. Então tá pedindo todo mundo, pediu até do Ciro Gomes. Eu já falei, meu Deus do céu, o Ciro até ontem estava jogando o time de vocês. Hã? Não foi o Lindenberg dessa vez? Não sei, eu sei que foi o PT e a Gleisi defendeu lá. Eu vi a Gleisi também. Mas assim, o cara tropeça na rua, tem que prender. Fala não sei o que, vai lá e pede prisão. Cara, já virou tudo, né? Ganha Pois tudo. É que nem aquele filho protegido que vai pedir pro pai, consegue tudo. Papai, pega o pirulito que tá com meu irmão. Consegue tudo, se acostuma, vai e pede. Agora eu queria chamar a atenção... Conta tudo para sua mãe, Kiko. A mãe vai dar razão, né? A mamãe é CF. Agora, quando você olha para essa fala do Tarcísio ali, eu queria que vocês prestassem atenção num contexto. Não sei se vocês repararam que ele, em certo momento, ele diz assim, olha, isso que vocês estão falando é porque... E aí ele vem e fala dos abusos do Alexandre de Moraes, chamando o Alexandre de Moraes de tirano. Por quê? O que estava acontecendo? No vídeo, aqui não aparece para vocês porque não captou a voz de fundo. E eu reparei que os vídeos dessa manifestação não captaram o que a população fazia. A população se manifestou muito, gritou muito, entoou muitos coros. Naquele momento, especificamente, você vai encontrar, inclusive, no meu story que eu postei ontem no Instagram, desse momento, as pessoas estavam gritando, fora Moraes, fora Moraes, fora Moraes,
fora bem forte. Aí ele olhou e falou assim, ó, isso que vocês estão gritando é porque ninguém aguenta mais ali os abusos, a tirania de ministros como Alexandre de Moraes. Eu acho que essa fala foi espontânea. Antes a gente estava levantando algumas hipóteses, num comentário que a gente fez mais cedo aqui na Gazeta do Povo, no Sem Rodeios, falando, olha, pode ser que seja porque ele está se colocando como candidato a presidente, se alinhando de modo mais forte ali, depois de uma reunião com o Bolsonaro, defendendo a anistia, como ele foi defendendo no Congresso, ou pode ser que aquilo veio com uma gota d'água, como um momento de catarse ali, de conexão com as pessoas, porque ele também não aguenta mais e ele quebrou a moderação tradicional de um governador. E vamos lembrar que o governador ele mantém essa moderação não é porque ele queira manter, não é porque ele não seja contra os abusos que acontecem no STF, não é porque ele não tem opinião e porque ele não tem a vontade de chutar o pé da barraca e chutar a canela dos ministros. Não, ele mantém essa moderação porque ele tem vários casos a serem decididos lá no Supremo Tribunal Federal que envolvem bilhões de reais envolvendo o Estado de São Paulo, assim como os outros governadores. Isso traz os governadores para um nível de moderação porque eles sabem que os ministros eles não decidem tecnicamente, eles vão retaliar. E quando vem essa reação do Gilmar Mendes, a gente entende o que está acontecendo. Vejam que o Tarcísio, ele é político, ele é governador, ele podia falar o que ele queria. Em tese, né? Se a gente tivesse a Constituição valendo aqui no Brasil. Mas o Gilmar não. O Gilmar é ministro. Não era para ele estar ali no Twitter falando e criticando a manifestação do Tarcísio. E quando vem essa reação do Gilmar, vem um recado implícito. Em Brasília, as falas, né, das grandes autoridades, elas carregam seus recados implícitos, suas ameaças ali, seus recados dizendo, olha, a gente não gostou. E pode vir como um próximo passo aí algum tipo de retaliação, não especificamente só contra o Tarcísio, mas contra o Estado de São Paulo que ele governa, o que pode ser terrível para um governo. Basta uma adesão do STF mexendo nas contas do Estado, mexendo em uma grande dívida, em precatórios do Estado, para tornar o Estado refém, orçamentariamente refém nas suas finanças do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o contexto que a gente tem que entender. E não só isso, né? O Tarcísio também agora tem se destacado muito como articulador da anistia, foi lá, fez a reunião no Congresso com o Mota, aí a imprensa já falou que ia pautar, que já tem os votos, o pessoal do PL chegou falando, ó, já temos 300 votos, e aí o próprio Gilmar Mendes, no final do tweet dele, colocou assim, é fundamental que se reafirme, crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão, cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. O que ele está falando? Por que ele respondeu justamente ao Tarcísio? O Tarcísio que está articulando a anistia e eles estão falando, olha, não adianta, pode passar a anistia, pode ter 600 votos, pode ter não sei quantos votos, não vai passar. A gente vai dar uma canetada e não vai valer. Não adianta, não sei o que vocês estão falando de voto, de congresso, não adianta nada ter congresso, vocês não entenderam ainda? Pode fechar isso daí. A gente que decide aqui em cima, acabou, não tem, acabou a graça, acabou o jogo. Então, é isso que ele está falando, olha, Tarcísio, não só não existe a tirania, como a gente está rompendo laços e se você quiser passar a anistia, a gente vai calentar aqui em cima. Deus te abençoe. Não sei se Deus te abençoe, né? Mas fica nisso, o recado está dado. Ou seja, nem a anistia adianta. A anistia que está todo mundo pedindo há muito tempo, talvez sirva para livrar o Alcolumbre e o Gumota da Magnitsky. Mas, de fato, quando cair lá na conta, o STF vai revogar. E o fato é que o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, estava mais incisivo ontem nas manifestações. E ele respondeu de uma forma indireta a declarações da semana passada de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar então o que disse Alexandre de Moraes semana passada e o que disse o Tarcísio ontem. Na semana passada, Moraes insinuou que uma anistia significaria impunidade e que isso iria deixar uma cicatriz na democracia brasileira. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. E daí, no discurso na Avenida Paulista, o governador Tarcísio de Freitas deu um recado a Moraes sobre essas cicatrizes na democracia. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar.
Tá aí um debate sobre cicatrizes, né? E se fala em cicatrizes, antes de vir a cicatriz tem que vir a cura, né? A ferida está aberta. Quais feridas graves estão abertas hoje no país, né? Várias feridas, né, Tosi? Primeiro, as feridas, para usar a fala dele ali, a ferida da impunidade dos crimes comprovados da Lava Jato, que o Supremo revogou, que o Supremo anulou, que o Supremo livrou a barra de todo mundo. Essa é uma cicatriz aberta na nossa história, uma ferida purulenta. Porque eles simplesmente livraram Cabral, eles livraram Eduardo Cunha, eles livraram José Dirceu, eles livraram os grandes bilionários. Eles estão livrando absolutamente todo mundo. E com argumentos que não se sustentam. E aí depois eles vêm e eles julgam Bolsonaro com um ministro que se diz vítima dos crimes, um que chamou Bolsonaro de demônio, e outro que é ex-advogado do seu adversário. Eles querem chamar isso de quê? De justiça? Eles, como o próprio Tarcísio disse, eu tive lá na manifestação também, conversei diretamente com o Tarcísio olhou para mim e ele tem a visão que nós temos. Ele fala, Deltan, não tem nada que ligue o Bolsonaro a nada ali, não tem uma mensagem, uma manifestação, um pedido, um depoimento que ligue ele ao punhal verde e amarelo, ao plano Copa, não tem nada que ligue ele à manifestação do 8 de janeiro. Querem condenar ele sem prova. Isso foi o que o Tarcísio me disse diretamente. E é a verdade. É como eles fizeram com os réus ali do 8 de janeiro, em que eles colocaram todo mundo num grande saco, num grande pacote e mandaram para a prisão mesmo, sem individualizar uma prova de que aquela senhorinha quebrou um azulejo. Essa é a realidade. E aí a gente só pode entender essa realidade dentro de um contexto maior, fazendo um zoom out. Que a questão não é punir pessoas por crimes. Se eles quisessem punir alguém por crime, Lula estava na cadeia. Se eles quisessem punir alguém por crime, o pessoal da Lava Jato estava na cadeia. O que eles querem é, sim, derrotar uma ideologia. É, como, para usar as palavras do Barroso, na visão de mundo deles, é colocar o extremismo, que eles chamam de extremismo, à margem da história, quando o que eles chamam de extremismo, na verdade, é simplesmente uma ideologia de que eles discordam. A luta aqui é ideológica, é de um Supremo que foi sendo aparelhado ao longo de décadas por partidos de esquerda e que hoje quer simplesmente apagar uma ideologia da face do Brasil. É isso que o doutor falou, é muito bom, porque de fato parece que os ministros têm um nojo estético ao Bolsonaro e ao bolsonarismo de forma geral, né? Qualquer um que seja da família dele, aliado dele, deputado, senador que se elegeu com o Bolsonaro, eles colocam no mesmo balaio de que é extrema-direita, extremista e não sei o quê. Só que o problema é que esse grupo está se expandindo rapidamente. Qualquer um que se solidariza com o Bolsonaro, com a falta do devido processo legal, com os abusos que ele vem sofrendo, vira um tirano, vira um extremista, vira extrema-direita. E aí vai todo mundo para a bala, vai acabar, não vai ter mais candidato em 26. Se esse for o requisito, vai entrar todos os governadores de direita, vai entrar o Tarcísio, vai entrar o Ratinho, vai entrar o Zema, vai entrar o Caiado, vai entrar todos eles lá como bolsonaristas. E aí eles vão perseguindo um a um. O PT vai pedir a prisão de todos eles, o Alexandre Moraes pode ser que não prenda, mas deixe inelegível, mas dá uma prisão domiciliar, derruba a rede social. E aí a gente vai ver a direita acabando, porque isso que eles chamam de extrema-direita, bolsonarista, na verdade, é toda a direita e a centro-direita como um todo. O Tarcísio, o Caiado, esses caras são centro-direita no máximo. E aí eles vêm e colocam tudo junto como grandes tiranos. E a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que eles representam uma parcela grande da população. Se os ministros forem interpretar qualquer mandatário, qualquer político como extremista, como bolsonarista, acabou. A gente não vai ter eleições ano que vem. Por isso que a gente fala, se for ter eleições limpas, tem que estar o Bolsonaro, porque ele é vítima de uma injustiça. Não deveria estar inelegível, não deveria estar em prisão domiciliar, não deveria estar sendo julgado e como provavelmente vai ser condenado também. Então é importante que se faça a justiça e que se coloque isso às claras. Os ministros não gostam do Bolsonaro, não gostam do bolsonarismo e qualquer um que se aliar com eles vai sofrer as consequências. Agora, o Tosi, eu concordo com o Kilter. Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: aquilo que é extrema-direita, chamado de extrema-direita, é aquele governante ou aquele político chamado de extrema-direita é aquele que representa o povo. Então, se representa o povo, se consegue abarcar a população, né, aí é a extrema-direita. Extrema-direita é uma forma, portanto, de você rejeitar o povo.
né, o povo de direita, que hoje é a maior parte, enquanto o povo era de esquerda, estava tudo certo, né? Então, para os governantes era uma maravilha, que ótimo que o povo, a gente gosta de povo, o cheiro do povo, o não sei o que, eles achavam tudo uma maravilha, o Lula se mistura com o povo. Agora que o povo é de direita, mudou isso. Mudou, né? Mudou. Nós temos hoje a direita dominando tanto as classes de elite, quanto também as classes mais populares, que eram todas antes de esquerda. Você tem um povo imenso hoje de direita. Aí esse povo, opa, aí aí é um povo de direita. Então a gente não gosta mais do povo. Então o que é extrema direita é hoje são aqueles governantes que falam para esse povo e representam aquele povo. Não é só o povo, mas todos e qualquer líder que fale com o povo. Por isso também que o Malafaia, por exemplo, entra nesse balaio, porque ele é um líder popular dessa direita, um líder religioso, mas é um líder dessa direita. Por isso que ele está sofrendo essas consequências. Todo mundo que de alguma forma representa esse povão que é de direita é visto como extremista. É isso. É disso que se trata. E não é só a esquerda, hein? É também uma direita que fala francês, é também uma direita Fernando Henriquista, é também uma direita PSDBista, que está órfã e que e que também não gosta também olha com um certo nojinho para esse povo. Então, é disso que se trata, né? Me parece, né, que em algum momento essa elite de direita que está num lugar economicamente confortável ou academicamente confortável, essa direita, ou que no fundo você dá uma apertada, vota 13. É um pouco isso. Nós temos, portanto, tanto hoje uma esquerda olhando para essa direita com um certo nojo estético, como disse o Kilter, quanto também a direita. Não é só a esquerda. A gente tem que fazer uma comparação, não tem como não comparar as imagens das manifestações de ontem. Não vamos nem entrar no mérito dos números, porque as imagens contam tudo. Lembrando que a esquerda também fez manifestação em São Paulo, por exemplo. Lá em Brasília foram 250 pessoas na manifestação convocada, né? E em São Paulo calcula-se 8 mil e tanto da esquerda e quase 50 mil, né, da direita. Mas o fato é que basta comparar as imagens e você vê a mobilização, né, falar em povo, como disse o Marcília. E com um detalhe, a esquerda tem o pessoal do sindicato, dos camisas vermelhas, para arregimentar a companheirada e, né, levar lá todo mundo, arrastar essa turma que tem contribuição, né, que tem carteirinha. E a direita acontece de uma forma um pouco mais espontânea. O que dizer sobre o recado do povo, ou do povo de esquerda, do povo de direita ontem, e quem que realmente conseguiu mostrar para o país que, olha, não é bem assim como vocês estão querendo dar o recado de onde está o apoio da população, porque comparando as imagens, fica claro que alguém ali tem mais apoio do que o outro lado, não? Que sabe o que está acontecendo, Tosi? Está caro demais até para o sindicato e para o MST levar as pessoas para a manifestação. A gasolina do jeito que está, a inflação lá em cima, o desemprego em alta, fica caro até para eles, né? E se cortar a contribuição compulsória dos aposentados, né, e indevida, aí esqueça, acabou. Eles não vão ter mais fonte de renda, vai ficar sem. A gente sabe há muito tempo que quem só coloca gente na rua a direita de fato, né? Até durante as eleições ali a gente viu isso muito claramente. Compara, o Bolsonaro falava isso toda hora. Coloca o Lula na rua para ver quem que sai, quem que abraça, quem cumprimenta e compara comigo. Pô, são reações completamente diferentes. O povo de fato está muito mais à direita, está muito mais conservador. Existe sim, eu acho que existem dois Brasis, aquilo que a gente sempre fala, né? O Norte e o Nordeste tem muito mais essa dependência do auxílio, do benefício, do Bolsa Família e tudo mais, e acaba votando na esquerda sem ir para a rua, sem se manifestar politicamente, sem entrando nessas ondas ideológicas e partidárias. Mas a verdade é que a direita é muito mais popular nesse sentido, de ir para a rua, se mobilizar, se manifestar, fazer as coisas acontecerem. Então o povo na rua só vai o povo que é de direita, o povo que é conservador. As manifestações deixaram isso muito claro. Na Paulista sempre tem manifestação, sempre convoca,
E agora está comprovado, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o povo vai, porque a causa é maior. É claro, quando é o Bolsonaro que chama e ele vai muito mais gente, porque ele é a grande liderança da direita. Mas ele já faz algumas manifestações que ele não vai, é o Malafaia, é a Michelle, é o Eduardo, era o Eduardo que estava lá, e o povo vai mesmo assim, porque todo mundo quer justiça pro Jair Bolsonaro, todo mundo quer ver o Brasil voltando à normalidade, e o povo continua indo às ruas nessa esperança. Tudo bem que muita gente já deixou de ir, inclusive, porque foi manifestação, e o Brasil continua na situação que está. Ouço muito isso. Fala, cara, por que eu vou para a rua se o Brasil está desse jeito? A gente já foi para a rua um monte, vários anos, e não resolveu, e não está acontecendo. Mas a gente ainda tem aquele fiel remanescente que continua, que permanece, que batalha. Parabenizo a todos que estão nos assistindo, que estavam nas manifestações nesse domingo, porque de fato é importante. Não é só mais um na multidão, são vários pequenos blocos que vão construindo um grande muro que protege o nosso Brasil de males ainda piores. Então, que o povo possa continuar indo para a rua e continuar se manifestando enquanto a gente tiver um país para chamar de nosso. A gente já vai falar da retomada do julgamento, pois não, Daniel? Eu ia falar que eu achei curioso, porque eu vi duas estimativas. Eu vi uma lá da USP e eu vi uma do Poder 360, das duas manifestações. Aí quando a gente olha a manifestação da Paulista, da direita, a estimativa da USP estava abaixo daquela do Poder 360. Da USP abaixo, né? Aí quando a gente vai olhar a do PT, adivinha? A da USP estava acima daquela do Poder 360. Aí você tira as suas próprias conclusões. E o que a gente vê, Tosi, é que tem uma lacuna de representatividade. Está mais do que provado, não só pelas manifestações, mas por pesquisas de opinião, que a direita é muito maior do que a esquerda. A direita é majoritária no Brasil. Mas a gente tem uma lacuna de representação. Hoje a esquerda domina o jogo. A esquerda domina o jogo e dominou ao longo das últimas décadas, a ponto de aparelhar as instituições. Então não só a gente tem uma lacuna de representatividade na presidência, mas nas instituições cujos membros foram nomeados ao longo de décadas na presidência. É um pouco do que a gente fala ali do longo caminho pelas instituições que a esquerda fez, da hegemonia cultural que ela buscou, dominando mídia, dominando artes, cultura, educação. E hoje ela aparelhou as instituições. Então, quando a gente fala, Gui, de ir para a manifestação, não se trata apenas de ir para a manifestação nesse momento como se fosse resolver todos os problemas do Brasil, você ir lá. Não. Se trata de a gente se erguer, da gente formar a comunidade e da gente fazer a nossa parte e ocupando o espaço público também na manifestação, também mostrando força e ocupando as instituições, sabendo que essa é uma guerra que não vai ser vencida da noite para o dia nem em um ano, vai ser vencida ao longo das gerações, ao longo do tempo, ao longo das décadas, ao longo de um processo que a gente precisa, pelo voto, mudar a realidade em Brasília e também ir designando pessoas que representam os nossos valores nas mais diversas instituições. No ato de 7 de setembro, na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia, novamente ele, foi um dos oradores com falas mais contundentes contra o STF. Ele acusou aos crimes atribuídos a Alexandre de Moraes um novo crime. Ele acrescentou um novo crime, o de perseguição religiosa. Eu estava em Portugal, se tivesse que fugir, eu ficava em Portugal onde eu tenho igreja, eu ia para a América onde eu tenho igreja. Eu estava entrando no Brasil e não saindo, mas sabe o que é isso? Intimidação. Só se apreende passaporte de uma questão grave, onde existe risco de eminência de fuga. Eu estava chegando aqui para vocês verem a covardia, a ilegalidade, a imoralidade de Alexandre de Moraes. Só que além dele pegar minhas ferramentas de trabalho, ao me impedir, eu sou um conferencista internacional, eu tenho agendas no exterior e não posso sair. Então ele impede o livre exercício da minha função, perseguição religiosa. Tinha bastante gente ali, né? Aquele movimento da imagem mostrou que estava cheia, Paulista. Bom, o Malafaia tem um ponto ali quando ele diz assim, eu estava chegando de viagem e aí me toma um passaporte dizendo, se pode fugir, como se ele está retornando, né? Que ânimo de fugitivo é esse, que o camarada está voltando para o país e
e é acusado de tentativa de fuga. É o mesmo do Bolsonaro, né? Que poderia pular o muro e ir correndo até a embaixada dos Estados Unidos e ser refugiado. Não tem lógica, né? É completamente inadmissível. O Malafaia me ligou, me perguntando, Deltan, como é que vocês faziam na Lava Jato? Vocês ficavam aprendendo o passaporte de todo mundo? Que nem aprenderam o meu? Eu falei, não. Você aprendia o passaporte quando tinha um risco concreto de fuga, uma comprovação, uma compra de um monte de dinheiro que o cara está levando para o exterior. Você tem que ter indicativos. Você tem que ter uma conversa do cara planejando a fuga, ou com uma das réis que foi pega no aeroporto saindo do Brasil com coisa de 100 mil euros escondidos na calcinha, ou quando você tem a pessoa ameaçando testemunha, ou quando ela reiterando crimes. Mas não, jamais uma situação parecida com a do Silas Malafaia. Você está tudo errado no caso do Silas Malafaia. Está tudo errado porque você não tem um indicativo de fuga, você não tem nenhuma razão ou outra concreta para você aprender passaporte. E pior, para você aprender passaporte, que a gente chama de medidas cautelares para evitar uma fuga, evitar uma fraude à instrução do processo, o que for, são medidas que você aplica para a pessoa, você tem que ter primeiro prova de existência do crime e indício de autoria. E aí eu pergunto, qual é o crime de Silas Malafaia? Qual é o crime de Silas Malafaia? O que ele fez? O que esse pastor cometeu de crime? Nada, não tem nada. Esse é o pressuposto mais básico para você poder ver se você tem um risco de fuga para aí você aprender o passaporte. Mas você nem chega lá. Você não tem um crime de Silas Malafaia. Eles quiseram falar que na última manifestação ele incitou a atuação dos Estados Unidos. Ele falou num vídeo, eu não falo nem inglês, nem inglês. O que eles estão fazendo? O Supremo Tribunal Federal está usando o inquérito como instrumento de intimidação contra Silas Malafaia, porque ele é quem chama e quem financia as manifestações em São Paulo. Simples assim. Não tem crime, não tem risco de fuga, e eles instauraram inquérito e eles aprenderam o passaporte como um instrumento ilegal, censório, coisa de ditadura opressora, de intimidação contra um pastor que estava exercendo a sua liberdade de expressão para defender aquilo que ele acredita. Simples assim. Ah, mas há uma esperança aí, viu, Marcília? Uma esperança de que, como foram aprendidos os caderninhos, as anotações bíblicas dos estudos do Malafaia, quem sabe alguém lá no Supremo que vá investigar essas provas se sensibilize com alguma mensagem especial, devocional ali e talvez amacie o seu coração. Alguém se converte lá, Conversão. Eu acho que ali o coração é peludo, né? Alguma coisa haveria de ter pelos naquele lugar. Bom, de qualquer forma, o Malafaia é bom. Eu concordo com o Deltan, mas acho também que há uma tentativa do STF com essa perseguição a ele de dizer o seguinte: olha, Malafaia, se você em algum momento cogitar se lançar para a política, não faça, porque a gente está com você na nossa mão e a gente vai te tornar inelegível. É disso que se trata. Aliás, não é à toa que a gente não sabe muito bem quem são os candidatos da direita. A direita sempre fica hesitando um pouco. Eu inclusive, acho que muito essa questão de quem o Bolsonaro, se o Bolsonaro não fosse se candidatar, quem vai ser o candidato dele, ou essa hesitação até mesmo do Tarcísio em relação... Agora as pessoas falam, não, o Tarcísio rasgou a fantasia, né? Disseram, mostraram, enfim, o próprio Mendes, né, com a mensagem dele, meio insinuou isso. O Narciso agora, enfim, rasgou a fantasia, apoiou o Bolsonaro. Essa questão de apoiar o Bolsonaro, ou essa questão de quem o Bolsonaro vai apoiar, tem que ser aos 45 do segundo tempo, senão os caras vão tornar a pessoa inelegível. Tanto que já estão querendo fazer isso, né? Não é à toa que a gente agora veja um movimento do PT de, enfim, ir para cima do Tarcísio. Por quê? Porque ele se aproximou do Bolsonaro. Todo mundo que se aproxima do Bolsonaro, ou de quem o Bolsonaro se aproxima, vai virar um alvo para o STF. É disso que se trata. Então o Malafaia, ao se aproximar do Bolsonaro e tendo o Bolsonaro inelegível, creio que também eles fizeram essa reflexão. Opa, vamos aqui deixar o Malafaia no radar. Não é à toa, inclusive, também, que o Tarcísio não tem vice
E acho que vão deixar para saber qual é o vice dele na última hora. Porque é mais um para perseguirem. Então é disso que se trata. O que o STF quer é alguém de direita que não tenha contato com Bolsonaro ou com o bolsonarismo, que não seja o eleito, vamos dizer assim, pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. Pois bem, as pessoas que têm essa condição, que estão dentro desse rol, não têm voto do povo. Não tem a capacidade de ganhar uma eleição sem esse apoio do Bolsonaro. E aí, se o Bolsonaro apoiar, a pessoa se torna inelegível. Então, esse jogo, é disso que se trata. Por isso que eu acredito que o Malafaia acabou entrando nesse rol de perseguidos. Ozzy, deixa eu trazer aqui uma notícia aqui que entrou agora há 2 horas. O Darren Beattie, que é subsecretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que está, portanto, abaixo do Marco Rubio, e está diretamente envolvido com o processo aí de aplicação das sanções da Lei Magnitsky em relação às autoridades brasileiras. Ele fez um tweet com as seguintes palavras: ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso em apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Ou seja, vem mais paulada aí. Tá engatilhado, né? Engatilhou o canhão. Dos julgamentos, né? Já tinha saído no UOL que eles estariam aplicando sanções ao vivo durante os votos dos ministros. Vamos ver. Então, amanhã será retomado o julgamento de Jair Bolsonaro e de outros réus da suposta trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Um dos primeiros pontos a serem decididos envolve a confirmação ou não da validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Qualquer país sério do mundo, com um judiciário sério, as coisas parece que já deveriam se encerrar amanhã nesse primeiro debate, né? Quem ainda dá um crédito a um delator que mudou a versão dos fatos 5, 6, 7 vezes? Ninguém sabe mais tantas vezes foram que ele mudou a versão. Como condenar quem quer que seja com base em delações do sujeito que já ganhou antecipadamente o prêmio de Pinóquio do ano? Marcília, não tem quem possa levar esse prêmio dele, né? É o Pinóquio do ano. E, no entanto, você tem alguma dúvida que a delação dele vai ser sustentada amanhã, Marcília? Não, de forma alguma. Sem dúvida alguma vai ser a cereja desse bolo, né? Esse bolo azedo. Olha, eu queria dizer que tem sim quem dá crédito para ele. Os bancos dão crédito para ele, não dão para o Moraes, né? Hoje nenhum banco mais vai dar crédito para o Moraes. Para eles vão dar crédito, vão dar cartão. Essa foi a minha de hoje, hein, Marcília? Para competir. A minha foi pior. Mas é um ponto que eles vão ter que expor o voto deles, né? Ao justificar a manutenção da delação. E aí faz um malabarismo jurídico ali e tenta passar um pouco de manteiga e engole isso aí. Tosi, papel aceita tudo. Papel aceita tudo, aceita até eles falarem que eles são a corte mais transparente do mundo, que lá não tem nada de sigilo indevido. Papel aceita tudo, eles vão falar palavras que não correspondem aos fatos, que não correspondem às provas, não correspondem à realidade. É o que eles vão fazer amanhã. Amanhã a gente tem que estar atento a algumas questões centrais que vão ser debatidas e julgadas. Primeiro, violações aos direitos dos réus. Segundo, vai ser debatida a questão da delação do Mauro Cid, importantíssimo. A gente tem ainda a questão relativa ao impedimento, suspeição do Moraes, a falta de imparcialidade. Depois as questões de mérito, e aqui entra todas as questões de mérito, as questões relativas à ligação com o 8 de janeiro, se é ou não um crime possível, se teve desistência voluntária, se era só atos preparatórios, se tem prova dos crimes, e por fim a dosimetria. A dosimetria vai ser muito importante. A dosimetria diz respeito a qual vai ser a pena que vai ser aplicada, se todos os crimes vão ter suas penas aplicadas, ou se vai acontecer a figura que o Foucault tem defendido, que é a de consunção. O que significa essa palavra jurídica? Significa que quando tem 2 crimes parecidos, você só aplica a pena de um deles e não a pena dos 2. O Foucault tem defendido isso. Vamos ver se amanhã prevalece. A tendência é contrária, porque em sentido contrário tem votado os ministros nos casos dos manifestantes do 8 de janeiro.
Mas o fato é que o pessoal que está fazendo previsão aí está dizendo que vai ser entre 25 e 30 anos, né? Não se preocupe, não vai ser 40, vai ser entre 25 e 30 anos. Não, previsão não. Não é previsão. Não é Ministros anteciparam nos bastidores. É pior do que isso. O cara não está nem condenado e os ministros já falam qual que vai ser a pena aplicada para ele nos bastidores. Entre 25 e 30 anos. É brincadeira ou quer mais? Alguém ainda quer defender que esse caso não tem antecipação de pena, não tem pré-julgamento, que tem imparcialidade dos ministros? É para acabar. É um teatro macabro. E eu vou te contar por que eles fazem isso. Por que eles ficam antecipando que vai condenar e vai aplicar? Até a pena é antecipada, hein, Marcília? Olha só. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles estão cozinhando o sapo. Eles estão cozinhando o sapo para, na hora de sair a prisão definitiva, a condenação definitiva, o valor, ninguém se oriçar, ninguém reclamar, ninguém protestar, porque você vai praticando mal ali devagar, a pessoa vai se acostumando com a temperatura, que nem quando você cozinha o sapo, vai aumentando a temperatura devagar, o sapo não pula. Por isso que eles já avisavam faz tempo que eles vão condenar e agora até a pena eles estão dando para que não exista uma revolta popular com essa tremenda injustiça que será praticada. Eu acho que, dado ao bom senso de humor do ministro Alexandre de Moraes e o seu bom coração, a pena vai ser de 22 anos. Fica a minha aposta aí. Pois é, temos vários motivos para apostar aí nele. Quanto vai ser a pena, quantos são as pessoas que foram caladas pelo STF, também é um palpite, ninguém sabe. Mas o fato é que, uma vez estabelecida essa pena, daí vem todo o debate com força sobre a anistia. Mas isso é assunto para o nosso próximo Última Análise. Eu tenho uma outra pergunta, ó. Quantas pessoas foram caladas? Qual vai ser a pena do Bolsonaro? E a terceira pergunta que a gente quer deixar para você, Marcília. A gente estava aqui conversando aqui, por que toda hora que você vai falar, você coloca os óculos? E depois você falar, você tira os óculos. Aí conversando, por que ele precisa dos óculos para ele falar? Conta aí pra gente depois. Ou senão a gente deixa essa pergunta pro pessoal. Porque eu enxergo de longe. Eu enxergo de longe. Então, quando eu vou olhar para a câmera, eu ponho os óculos. Quando eu... Parece que eu morri aqui. Mas viu, Marcília, só para fazer jus aí, fazer a tua defesa, não é só você que tem os tiques com óculos, não. Tem um camarada aqui que, quando vai enfatizar um ponto de vista, ele faz assim. Porque... Agora vocês contam, agora vocês contam. Camarada, quem? Não digo nada. E olha, todo mundo aqui de óculos, né? É que o Marcílio não quer se sentir excluído do clube do óculos, entendeu? É. Piada interna. Mas fique tranquilo, nós não nascemos de óculos, nós não éramos assim, como diz a música do Paralamas. Obrigado, Marcília, pelo papo. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Deltan. Valeu, Kilter. Obrigado especialmente a você que esteve com a gente. Acompanhe o Última Análise todos os dias aqui na Gazeta do Povo, às 7 da noite. E amanhã você tem compromisso especial desde cedo com a Gazeta na transmissão do julgamento de Jair Bolsonaro e seus auxiliares. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.